Oi, gente, me chamo Kirsi Lima e sou idealizadora do Rolê Suburbano. Rolê Suburbano é uma roda de conversa com mulheres negras e produtoras que atuam na zona oeste e norte da cidade do Rio de Janeiro e em municípios da Baixada Fluminense. O objetivo do projeto é dar um rolê por pontos importantes da produção cultural a partir das experiências e vivências das produtoras e agentes. Em 2022, a iniciativa foi contemplada pela Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa no edital Cultura nas Redes 2, lançado na plataforma de YouTube da Elabore.com. A primeira edição contou com a participação de Juliana Rufino e Marcela Oliveira, e na edição deste ano convidamos 4 produtoras incríveis do segmento. Mas, antes de apresentar a convidada de hoje, eu vou falar aqui os nomes das pessoas envolvidas neste projeto. O Rolê Suburbano é um projeto com produção da Elabore.com, com produção executiva de Jaqueline da Silva, Fábio França, Felipe Calarco e Juan Peixoto. Design de Pedro Peçanha, consultoria de cenário de Clebson Prates, assessoria de imprensa de Alessandra Costa, apoio do estúdio Cria TV e direção artística e roteiro minha e de Luna Leal. Luna Leal, que também é a nossa mestre de cerimônia. Luna, conta aqui pra gente, quem é a nossa convidada de hoje? Oi, gente! A nossa convidada de hoje é premiada pelo prêmio Rui Afrânio Peixoto por sua contribuição com a cultura da cidade de Nova Iguaçu. Olha aí, ela vem da Baixada. Antônia Rodrigues é produtora cultural e audiovisual. Desde 2022, participa do time de produção, tá? Do Festival Escambau, e juntamente executou a primeira exposição do coletivo, Narrativas e Identidades Femininas, no ano de 2024. Também atua como produtora no Observatório de Povos de Terreiro, realizado no MUCAB. Foi assistente de pós-produção na série Toda a Família Tem, um projeto da Prime Video. Além disso, produziu os curtas Pedagogias da Navalha, do Cinema Nosso, Salve as Moças, Mulheres de Dois Mundos, Cinema Nosso, Baixada sob Afetos, com apoio da Lei Paulo Gustavo, e do outro lado da linha, também da Paulo Gustavo. Os 2 últimos financiados pela lei. Da sua cidade, Nova Iguaçu, onde também produziu a Guerrilha Cultural, oficina de captação de recursos, em outubro de 2024. Por fim, Antônia colabora com projetos de produtoras como Black Pen Filmes, Elabore.com, Morena Filmes e Uniperiferias. Então, gata, garota, Antônia, dentro do corre da cultura, qual é o seu rolê? Oi, gente, tudo bem? Tudo. Prazer estar aqui. Tô nervosa. Meu rolê na cultura, eu acho que é movimentar o território onde eu vivo. Sempre fui uma criança muito curiosa. E hoje, enfim, ver essa possibilidade de ter exposições, ter oficinas no meu próprio território, né? Não precisar necessariamente me deslocar tanto quanto antes, quanto a galera que veio antes. Eu acho que pavimentar isso e pavimentar não é a palavra, mas eu acho que continuar reproduzindo esse movimento, eu acho que é o essencial, assim. Acho que eu tô aqui para fazer com que a roda continue girando e fazer com que os esforços lá de trás permaneçam rolando. Só isso, você corre na cultura? A Antônia já nasceu pronta? Ela já traz Bini Não, calma. A história dela... A história dela. Eu comecei na cultura em 2022. Depois de um luto, eu achei um curso de organização de eventos, que era um curso muito básico. Era no Senac de Nova Iguaçu. Só que eu tive um professor, o Guilherme Nassage, que ele é cerimonialista de casamento. Mas ele é uma pessoa que tinha a mente muito aberta, assim, e ele trouxe para o curso algumas possibilidades de eventos que não fossem só a parte das festas e das celebrações. Sim. E aí eu já frequentava os lugares, as feiras, os projetos culturais de Nova Iguaçu. E aí, a partir desse curso, eu fui na Escambau, fui numa edição e mandei uma DM pra ele. Conta pra gente o que é Escambau. Conto. A Escambau é uma feira criativa que acontece em Nova Iguaçu.
Se eu não me engano, desde 2019, tem apoio da prefeitura, já teve apoio do estado, da FENIG também, que é lá de Nova Iguaçu. É uma feira que ela busca promover arte e cultura em Nova Iguaçu e também reunir alguns artesãos locais. Então, sempre nas edições a gente tem a galera expondo, a galera da cidade, e a gente também tem alguma performance ou exposição como a narrativas e identidades femininas. Eu já era frequentadora da Escambau, e aí depois de fazer esse curso, eu mandei uma DM pra eles falando: oi, não sei nada, tô aprendendo aqui alguma coisa e queria me voluntariar. Eles falaram: chega aqui. E aí trabalhei com eles nessa edição nesse dia e no final eles me pagaram R$200. E eles falaram: você não é voluntária, você é nossa estagiária. Então eu acho que meu rolê suburbano na cultura começou a partir desse momento em que esse professor do curso do Senac traz um leque e eu vejo que esse leque ele se expande para os lugares de Nova Iguaçu que eu já frequentava. E aí eu penso: vou tentar, né? Eu não sei nada, não tenho nada a perder. E a galera me abraçou e a partir daí eu fui, enfim, buscando mais conhecimento e fui pra esse rolê gostosinho. Cara, assim, já é o nosso segundo podcast do dia. E no anterior a gente falou muito sobre o SESC. Então, a gente está falando agora do SENAC, né? Então, a importância do Sistema S na formação. Total. Né? Exato. E aí você falou uma coisa engraçada, né? Que o curso era de eventos, né? Era um curso voltado para... O professor trabalhava com carnaval. Casamento. Com casamento. E você falou que ele ia além das festas e celebrações. Mas a gente é o país da festa e da celebração. Total. Então, a gente aprende a produzir na festa. A alegria é a nossa forma de trabalhar. Né? A alegria é uma ferramenta para a gente. Sim. Então, muito importante e bacana que esse professor trabalha com uma coisa mais careta, né? Mais fechada, casamento, mas ele entende a importância da celebração da festa como uma base formadora, né? Da nossa cultura. Festa social, né? Bom, já vou aqui puxar essa fala para a nossa pergunta. Acho engraçado também só falar que a galera da geração de hoje em dia manda DM para pedir trabalho. Gente, desculpa. Não, é só fazendo uma comparação. É uma coragem porque, mesmo, né? E a gente vai falar também dessa coragem, mas também dessa questão geracional, não tem que pedir desculpa, mas eu tô lembrando do Gustavo Melo, que é um cineasta de Brás de Pina, e tem filmes lindíssimos, e ele estava contando como que ele, sendo um morador de Brás de Pina, queria muito poder fazer cinema, e sabia que isso só acontecia no centro da cidade, né, na Zona Sul, e posso estar errando aqui, tá, gente? Cabeça de mãe é outra cabeça, mas ele mandou um fax para o Cacá Diegues, se eu não me engano, né? para pedir trabalho, sabe? Tipo, cara, eu quero muito, ela mandou um fax. E aí eu acho que o fax chegou lá no escritório dele, e eu acho que ele ligou e falou: cara, vem aqui, alguma coisa assim. Que máximo. Mas essa coragem, né? Vou mandar. Fiz um curso e você ainda diz: não sei nada. Eu acho que o Gustavo também se posicionou assim. Então, eu acho que fala um pouco também sobre o nosso trabalho na cultura, né? Sim. O meu também foi isso, né? Camila, não tem nada aí Tenho pra fazer no carnaval? Preciso. Preciso. Deixa eu carregar uma coisa, colar uma coisinha colar aqui, um gente. adereço. Tenho certeza que uma mão vocês estão precisando. E você começa como uma voluntária e termina o dia como uma estagiária, né? Ou seja, exatamente. Você conseguiu subir de nível no mesmo dia. Exatamente. E aí eu lembro que foi muito doido pensar que dava pra ganhar dinheiro fazendo uma coisa que se gosta dentro da onde eu moro, assim. Era uma possibilidade muito distante até então. Tá, agora vamos para a pergunta oficial. Então, Antônia, querida, com a pandemia e os editais emergenciais que surgiram nessa época, a cultura ela foi entendendo, né, e abrindo as portas dentro dos fomentos e das leis para a diversidade, para que a diversidade fosse um critério importante a ser discutido dentro da política de fomento. Lógico que isso é decorrente de conquista da população LGBT, negra, PCD. Sim. Então, como é para você, que produz atualmente já a partir dessa perspectiva? Já é um mundo cultural que você conhece. Sim. Babado essa pergunta, né? Vai tomando. E piadinha interna. Piadinha interna. Ai. Enfim, é muito... Eu fico pensando muito como as pessoas faziam antes, né? Porque eu sinto que a aplicação e o uso dessas ações afirmativas, elas vêm para compensar uma perca
que é geracional, é culpa desse Estado, de tudo que aconteceu com a gente, com os que vieram antes. Eu acho que legitima o nosso espaço e o nosso trabalho, né? Eu acho Sim. que existe um movimento hoje em que a gente consegue gerir e estar em lugares de decisão também dentro da cultura, dentro das produções. Hoje eu sinto que as minhas, os meus, a galera que está comigo ao meu redor, e falo especificamente de pessoas negras e trans nesse momento, eu sinto que a gente tem mais coragem de se submeter. Né? Eu sinto que antes dessas ações a gente já tinha as ideias, a gente já produzia, mas não tinha uma legitimação, assim. Eu sinto que isso bate nosso martelo, assim, sabe? Faz com que as coisas de fato iniciem a serem formalizadas. Eu acho que é importante a formalização também desse processo todo. A gente sempre produziu, a gente sempre fez cultura, né? A história desse país, ela vem de dor, mas também vem de uma cultura para lidar com essa dor. Então eu acho que tá no momento que muita gente batalhou para que eu tivesse aqui agora com vocês, a gente, no podcast falando, eu acho que também tem a ver com esse novo momento das ações afirmativas, assim. Eu acho que isso faz com que a gente se veja legitimada no lugar. Eu uso muito essa palavra porque eu sinto que antes de entrar na cultura, especificamente, antes de estar trabalhando com cultura, eu não me via nesse espaço porque eu achava que eu não podia, assim, achava que era uma coisa pra galera que tá lá no alto. Sim. E eu acho que isso vai firmando, tipo, esse espaço também é Também é meu. nosso, governamentalmente isso também é nosso. Assim. Aham. Sinto isso. Linda, respondido. Não, e eu tava aqui anotando, né? Eu acho que ela trouxe uma coisa que a gente estava discutindo hoje mais cedo, né? A coisa da coragem, como que isso tá muito presente na sua geração, né? A gente tem duas gerações aqui, mas que produzem, né, em momentos diferentes, consegue produzir e ter acesso de forma diferente, mas eu vejo, por exemplo, né, você nesse espaço da cultura muito certa do lugar que você está ocupando, que talvez eu, quando eu comecei na sua idade, assim, eu tinha mais insegurança, eu acho, sabe? Assim, eu vejo você sempre muito bem posicionada, sabendo o que você quer falar, sabendo como você quer que as pessoas te tratem, porque eu acho que isso é importante, mas eu, por exemplo, só vim ter essa dimensão talvez agora com uns 30 ali, 28, 30, sabe? Ó, não, eu preciso ser tratada dessa forma. Sim. E eu vejo que você, no mercado de trabalho, você tem muito essa coisa do transitado, transitório, que foi a palavra que a gente trabalhou muito pensando em você, sabe? De como que você transita e tem essa sagacidade, essa expertise, mas também entendendo, né? Que eu acho que, não que a nossa geração não seja uma geração corajosa, mas que acho que é uma geração muito mais da guerrilha. Uhum. É isso, de fazer produção no MOOC, vamos levantar e depois a gente vê o que a gente vai resolver, mas a gente quer fazer, vamos fazer. Uhum, Nosso negócio a gente é a geração que tira do papel, Sim, assim. total. Você pode dizer não pra mim, mas eu vou botar isso na rua, né? É muita geração, eu vou colocar na rua, né? Que eu vá no mercado, eu peça apoio do mercado, eu peça, entendeu? Essa é a nossa geração, essa é a nossa formação. E você vem na geração que as medidas estão aí, você tem o acesso, e como é que você dentro dessa vivência, você consegue já ter essa clareza. É para você contar mesmo pra gente. É dessa afirmação desse lugar, sabe? De se posicionar. Eu lembro que teve uma situação, né? De conversa, de perguntar, né? Como que é pra você ser uma mulher trans, sei o quê. E você falou, ó, esse é um assunto que eu vou falar hoje, mas depois eu gostaria de não falar mais. Eu achei isso ótimo, porque eu falei, gente... Mas eu acho que eu ficaria respondendo essa pergunta 20 vezes até ter coragem de falar, gente, tá chato isso, sabe? Como é que é pra você, assim, essa formação de entender isso, de que, ó, gente, é até aqui e se passar daqui, não dá mais, entendeu? Ai, Kirsi Lima. Tô pensando e vou falar. Eu acho que o ponto principal pra mim é ter referências. Eu acho que
Eu me baseio, me solidifico, me estimulo a partir das minhas referências. Quando você é uma pessoa negra, já é um desafio em todos os ambientes. Mas quando você é uma pessoa também, para além de negra, também uma pessoa trans, você meio que sofre tudo de todos os lados. Então a sua dor vira a pauta da mesa, né? E eu não quero que a minha dor vire a pauta da mesa, eu quero que o meu trabalho vire a pauta da mesa. Eu acho que a minha vivência tá em tudo que eu faço e acho que o que eu faço é diferente porque eu sou quem eu sou, mas é não somente isso, assim. Eu acho também que um pouco isso da minha geração especificamente, eu acho que a gente é muito inseguro, só que a gente também observou que se a gente não botar um ponto de limite na gente, essa insegurança vai fazer com que os outros nos tratem como eles querem nos tratar. Então é importante que eu me posicione e fale, você está me chamando porque eu vou assinar uma carta de anuência que eu sou travesti, ou você está me chamando porque você gosta do meu trabalho? Porque senão vira sempre a única pessoa negra ou a única pessoa trans da produção. Eu acho que a minha vontade de ter pessoas iguais a mim, porque eu vejo pessoas iguais a mim, como vocês, que também sempre falo, é uma referência para mim enorme, faz com que eu tenha coragem de me posicionar, assim, sabe? Acho que ainda existem muitas pessoas... Eu tinha uma noção de cultura, antes de trabalhar com cultura, que a galera era toda desconstruída, que tava todo mundo já no mundo de Avatar e, sabe, vamos lá. E O preconceito aqui não existe. Preconceito, aqui às vezes só existe preconceito, sabe? E aí você vê que se você baixar a cabeça ali, você não vai ser respeitado, assim, sabe? Tipo, já teve momentos em que eu tava em uma produção X, que foi um projeto especial e tal, mas que tinham muitos caras brancos cis e eles erravam meu pronome toda hora no set. Eu precisei parar o set e falar, galera, para que eu esteja aqui exercendo um trabalho tão bom quanto o de vocês, eu preciso ser respeitada. E ninguém ali precisou parar o trabalho para dizer que precisava ser respeitado. Então é importante sinalizar quem eu sou, mas é importante que você me respeite para além disso. Também como uma profissional, como uma travesti negra, mas também como uma profissional. E não somente como a cota que você marcou no seu edital que eu iria ocupar. Exato, exato. Eu sinto que existe também esse movimento, assim, de algumas pessoas que elas criam um cenário de diversidade, convidativo, receptivo, e depois você chega lá e fala, gente, mas só tem eu igual a mim aqui, né? Não tem mais ninguém. Então eu sinto que essa segurança vem dessa necessidade de solidificar esse espaço, assim, sabe? Tipo, quando eu me posiciono em uma produção, é o momento em que eu também consigo trazer alguém pra mim. O fato de eu me posicionar me dá a segurança e me dá o direito de falar, gente, vamos pensar uma outra casinha, vamos trazer uma outra pessoa para além dessa que vocês já conhecem. E eu acho que é um pouco nessa linha. Não, perfeito, perfeito. E aí, dando continuidade a essa coisa de transicionar, você já colocou, né, que é uma produtora de Nova Iguaçu, né, da Baixada, com muitos projetos na região, o que eu acho, assim, incrível, né, porque você é da região, mas também produz na região, o que foi muito difícil para mim, né, então eu tive que sair do meu município para poder produzir, e agora fazendo esse movimento Sankofa de, não, vou voltar e vou começar a produzir no meu território também. Mas, ao mesmo tempo, você trabalha em projetos que são fora da região da Baixada, né? E aí, com outras temáticas também, porque a gente, como as nossas dores também viram os nossos projetos, as nossas artes. Então, na Baixada, eu acredito que os projetos é muito voltado para uma necessidade, para o que a gente quer falar naquele momento. E aí, como que é para você transicionar em outros espaços que não tem a mesma temática que tem no seu território? Como que é para você transicionar, sair da Baixada, e aí a gente está falando também de mobilidade urbana, transitar, sair daqui da Baixada para ir para a Zona Sul, sabe? Para um espaço que você conquistou e é isso, a gente precisa ter essas pessoas nesses espaços também. A gente tá no território, mas eu também quero estar fora do território. Sim. Então, como é que é para você esse transitório, não só físico, mas mental, em processos diferentes também de projetos, sabe?
Olha, que se às vezes é meio filme de terror, assim, sabe? Essa questão de se posicionar e ter segurança, ela estremece quando eu não tô no meu espaço de conforto, quando eu não tô com as pessoas que são do meu território, assim, porque Aham. também é fácil assim, não é fácil, mas é um pouco menos desafiador eu me posicionar onde eu já sou. Já sou cria e tá tudo certo. Mas quando eu chego em um outro lugar que tem outras pessoas, que tem outros pensamentos, que tem outras vivências, outros ideais, é muito difícil ainda se manter forte nesses espaços, assim. Para além do rolê enfim, de locomoção, que já é uma grande coisa, o Rio de Janeiro não tem um movimento que facilita a vida de quem mora na Baixada, nos lugares distantes do centro, do eixo centro-zona sul. Eu fico pensando que a nossa legitimação nesses espaços é muito mais difícil. E eu muitas vezes me senti muito retraída, assim, sabe? Tanto em questão de valor de trabalho, tanto em questão de posição do que eu vou fazer naquele espaço, se eu estou fazendo somente o que eu fui contratado, ou se eu estou acumulando funções e não estou recebendo por isso. Então eu acho que existe uma vontade minha de expandir sempre, não expandir somente no eixo financeiro, claro, todo mundo quer dinheiro, né? Mas eu tenho uma necessidade de também entender mais coisas do que eu já entendo, do que somente aonde eu tô pode me proporcionar, mas isso também vem junto de pessoas que não são tão aliadas no movimento, né? Então, às vezes, você é contratado para um trabalho na Zona Sul ou no centro do Rio, em que você foi chamada pelo seu trabalho e a pessoa lá descobre que você é você. E aí... O que é você, Antônio? tipo, eu já cheguei em uma produção e as pessoas não sabiam que eu era trans, e aí ficou tipo... Aquele... O que é isso? Gente, eu sou a produtora, tudo bom? Sejam bem-vindos. Então, eu acho que eu uso muito do carisma para poder lidar com essas situações. O transitar que a senhora tem. Eu tenho um flow, um axézinho que eu uso do carisma e eu uso do carisma até para constranger. Tipo, você nunca viu uma pessoa trans trabalhando na cultura? Ela tem novidade? isso mesmo. Eu não sou a primeira. Então, eu acho que eu uso de artifícios pessoais para estar nesses lugares, mas eu admito aqui para vocês que é muito mais difícil, é muito mais desafiador, porque são pessoas que não estão ali necessariamente para somar, elas estão ali por um produto final, muitas das vezes, né? É claro que existem profissionais muito legais, muito bons, muito capazes, mas nem todos. Ô, Antônia, você começou falando sobre a sua infância, né? Sim. Acho que você falou assim, vamos começar no... O que foi que você falou? Começar no começo, não. Uma coisa que você falou assim, como comecei na cultura. Aí você falou na minha infância e território. Então, acho que, na realidade, o seu carisma é uma tecnologia ancestral. Total. Porque a gente usa de ferramentas para isso, né? Para eu chegar num trabalho, eu vou botar uma roupa X, né? Essa é a minha tecnologia. A sua é o carisma. Então, na verdade, são ferramentas que a gente usa para se posicionar num ambiente de trabalho e ser aceita como a gente é e ter o nosso respeito, né? A gente estava falando antes de você chegar de uma pessoa específica que no trabalho, hoje, recentemente, no trabalho, onde ela trabalha, ela teve a ousadia de dizer, não quero trabalhar. Ué, você está sendo abusivo, isso, aquilo, falou, não quero trabalhar com você. Foi lá na chefia e falou, não quero trabalhar com essa pessoa porque ela age assim, assado. Passou dos limites, né? Respeitando. Então, o que a gente, na verdade, está trazendo faz parte da sua geração, né? Essa postura corajosa e ousada, dizer coisas que talvez na nossa geração a gente guardaria e adoeceria, né? Mas isso também não quer dizer, você também falou isso, né? Que esse posicionamento não traga dores. Total. Né? E, ao mesmo tempo, também tem a ver com a sua infância, porque você cresceu vendo essas referências fazendo isso, né? Você trouxe também a palavra referência. Sim. Então, você se referenciou, né, em alguém, né? Na gente, na nossa comunidade, na nossa família. Olhou, quando eu falo família, né, gente, nossa família preta, né? Nossa grande comunidade. É só porque a gente, outra entrevista, trouxe alguns nomes, e eu acho importante, né, a gente dizer, nomear, né, quem são as pessoas que a gente está trazendo. Então, eu acho que tem isso, né, você sabe que a sua construção profissional
vem disso, de referenciar pessoas, né? Então, assim, o que você aprende é uma tecnologia ancestral preta, de como se posicionar. E que é foda porque ela é ruim, né? Assim, é Uhum. ruim a gente ter que fazer isso, a gente tem que ter comandos, né? Não faça isso, vá dessa forma, né? Eu me lembro de algumas situações onde eu pensava, cara, eu preciso de uma bolsa melhor. Essa minha bolsa não vai Uhum. passar em tal Uhum. lugar. É Sim. uma merda, né, isso? Mas esses códigos que a gente precisa ter para dizer, cara, me respeita, né? Sim. Esse é o meu trabalho. Sim. Desculpa, cortei, não lembro Não, como. eu ainda trabalhando nessa temática, mas eu queria que você falasse assim, mentalmente. Porque aí você falou do se posicionar, você falou da insegurança também, que às vezes isso proporciona, mas como que é organizar isso tudo na sua cabeça? É isso, tá? Você falou dos mecanismos da tecnologia para se safar, mas ok, isso são defesas nossas. Uhum. Mas aqui dentro é outra coisa acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo. Sim, A sim, gente sabe. sim. Você chegou, você já entendeu que não estão te tratando como deveriam e você colocou ali uma ferramenta para poder se posicionar. Uhum. Mas a gente sabe que, na real, o tratamento não foi como deveria ser. Exato. E aí, como é que isso fica mentalmente para você? Como é que isso se organiza na sua cabeça? Como é que você trata dessas questões na cabeça? Que não tem como a gente não levar isso para casa, A gente leva tudo. né? O que acontece aqui fica aqui, né? Não existe Sim. isso. Então, como que você consegue ou não também, não é? Mas como que é isso pra sua cabeça mesmo, mentalmente? Porque a gente não tem acesso, né, velho? Eu vim ter acesso à terapia velha, tipo, 30 anos, sei lá, deve ter 2 anos e meio que eu faço terapia. Então, assim, até eu acessar e descobrir algumas coisas na minha cabeça que eram influências na minha infância, na escola, as negativas, e que adulto isso ainda reverbera. Como é que é isso pra você quando você tá com essa situação, ok, saí aqui, resolvi na hora, mas depois e a cabeça? Fica lá com eles. Eles ganharam a minha cabeça. Cara, é muito doido, assim, porque penso tanto na sua pergunta quanto a fala de Luna, mas se posicionar também custa pra gente, né? E aí você pensa, como que eu serei lida a partir disso? Será que vão me chamar para o próximo trabalho? Uhum. Será que eu sou boa? Essa é a maior questão da minha vida, assim, será que eu sou boa? É... Faço terapia, mas tem dia que não funciona, então tem dia que não, tem dia que não dá conta, é muita coisa. A gente se olhando. Tem dia que não dá conta. E aí eu sinto que às vezes eu só queria trabalhar em paz, assim, sabe? Eu não queria que fosse sempre um grande esforço, sempre você tem que sair de casa e rezar 3 Ave Maria, pedir a todos os santos, muita força. Isso que você falou sobre como é mentalmente pra mim, eu sempre acho que eu vou ficar sem trabalho. Eu nunca acho que eu posso recusar um trabalho. E eu sempre acho que eu tenho que estar muito satisfeita e feliz com qualquer oportunidade de trabalho. E aí eu venho lendo um pouco sobre isso, né? Sobre que a gente também, enquanto pessoa, enfim, periférica, a gente não é porque a gente tem uma oportunidade boa e a gente tem algum acesso a partir disso que a gente não vai ser afetada por esse acesso e por essa oportunidade. Quando eu chego em casa, todas aquelas coisas que me atravessaram e que eu precisei me fortalecer ali para me posicionar, elas voltam para mim quando eu boto a minha cabeça no meu travesseiro, sabe? E aí eu fico pensando, poxa, será que essa pessoa ainda vai me chamar de novo porque eu me posicionei? Porque quando você se posiciona, você também se bota como alvo, né? Você também se bota como revoltada, agressiva, Sim. debochada, enfim, seja lá como vão te chamar. E lidar com essas dinâmicas é muito difícil pra mim. Eu sinto que eu recarrego esse processo quando eu olho para as pessoas ao meu redor que eu tenho como referência. Eu sempre falo de referência, você trouxe essa palavra porque eu comentei no começo, porque eu só consigo botar pra frente porque eu vejo outras pessoas iguais a mim botando, assim, sabe? Se eu não visse outras pessoas, eu ia acreditar que eu realmente não sou boa. Passei por uma situação até com a Kirsten há pouco tempo, que eu falei, amiga, acho que não.
E aí, tanto ela quanto uma outra pessoa que eu até indicaria pra vaga falaram, Mona, o que você tá achando que você faz, assim? Você é ótima, se liga. Então, o maior mecanismo que eu tenho para poder lidar com esse retorno todo dessas violências, desses questionamentos alheios, é me voltar para minha base, para ver por que eu tô aqui, com quem que eu quero chegar, com quem que eu quero andar, quem que quando eu tiver sem nada vai me chamar, quem que Aham. quando tiver sem nada eu vou chamar, sabe? Porque são essas pessoas que me carregam no final das contas, assim. Eu acho que eu sou uma soma de todas essas pessoas. Tenho uma... O Pedagogias da Navalha que eu fiz, que eu fiz assistência de produção, ele é um documentário de formação do cinema nosso a partir de uma turma de mulheres negras. E aí o Pedagogias ele foi da turma de 2023, se eu não me engano, e eu fiz a turma de 2024. Mas eu participei do Pedagogias, que foi o formativo de 2023. Foi um projeto que as meninas se dividiram em grupos e precisaram ter pitchings. É pitch que fala, né? Pra gente vender o projeto. E aí tinham 3 travestis na turma: a Alma, a Tiana, a Alma Flora, a Tiana Santos e Colin Alma Cristine. Flora, eu vi um filme da Alma Flora. Ah, é a Alma. Flores pra Geni? Flores pra Geni. Flores pra A gente Geni. exibiu no primeiro ano Ai, que massa! do Festival É. do Cineclube Tia Nilda. Que massa. E elas não É. puderam ir. A Alma é incrível. Aí as três são incríveis também. E aí, troquei muito com a Collie. A Collie foi a pessoa que me chamou pra estar no filme, na verdade. E eu sempre lembro muito dessa situação desse filme, assim. Eu fico pensando pra elas, mesmo que numa turma majoritariamente de mulheres pretas, elas ainda eram pessoas trans. Eram 3 pessoas travestis. Elas são mulheres travestis. É um trava-língua isso. Três triggers. E aí eu fico pensando como é que foi pra essas 3 travestis numa turma de só mulheres cis pensarem em um projeto que fala sobre a travestilidade, sobre a ancestralidade travesti e vencer esse pitching, assim. Então, muitas vezes, quando eu duvido de mim, eu penso, caramba, a Collie conseguiu no cinema nosso, que mesmo sendo um lugar afrocentrado, também é uma instituição, instituições têm problemas, conseguiu levantar e pegar essa banca, então eu também consigo. Então é legal, porque eu tenho referências de outras gerações, mas tenho referências da minha geração, assim, Então, sabe? vamos aproveitar, Antônia. A minha pergunta, ela começa dizendo que esses editais, né, que você é fruto desses editais, Sim, né? O total. seu trabalho é fruto dele. Eles têm esse pensamento bem prático mesmo, né, objetivo. Então, quantas pessoas travestis tem no seu trabalho, quantas pessoas idosas, enfim, ele vai criando caixinhas para que você preencha. Beleza, avançamos, né? Colocamos essas pessoas na nossa equipe, mas e agora? E agora? Como que a gente faz para, na realidade, não ser só a cota do trabalho? Ser mais do que isso, né? Olha, tô buscando isso aí na vida, porque eu sinto que às vezes a gente tem um trabalho muito bom sendo entregue, assim, da nossa parte. Mas eu sinto que ainda assim não é tão validado. É muito importante criar um ambiente de trabalho que seja acolhedor, né? É muito importante criar um set, criar uma produção, pensar em um projeto que abranja todas as pessoas que vão estar ali trabalhando, para além das pessoas que você vai receber, para além, enfim, do público-alvo. Eu acho que uma dinâmica para que depois que você entrou, você permaneça e você faça continuar isso para além da cota e para além do que você significa para esse projeto, para essa ideia, eu acho que é uma dinâmica de comunicação ali dentro, assim, sabe? Eu sinto que eu sou muito abençoada porque eu acho que eu me comunico muito bem. Eu toda nervosa no podcast falando que me comunico bem. Mas eu acho que a comunicação e a conversa são armas positivas na minha vida, assim. Eu sinto que elas fazem com que eu crie um lugar confortável para mim e que eu também traga mais pessoas para isso. Porque para você não ser a única pessoa igual você, infelizmente ou felizmente, é você que vai dar a ideia de trazer uma outra pessoa igual você. Exatamente. E aí, como é que você faz para que a sua ideia seja legitimada e às vezes enquanto você não tá nem em um cargo de
De direção, liderança. de liderança ali, né? Então eu sinto que a partir do momento que eu entro, eu uso da minha comunicação como meu maior jogo. Ai, futebol, amo, Flamengo. Ai, não sei o quê. Porque isso me dá abertura para que depois eu chegue com o portfólio de uma amiga e fale, putz, vamos pensar nessa ideia aqui. Então eu acho que depois de entrar, você precisa pensar na logística para permanecer. Sim. Nossa, eu E- fiz muito isso também no audiovisual, só pegando o Aham. gancho. Porque a Antônia chega no audiovisual exatamente assim, né? Audiovisual que eu digo Sim, fora onde- do território, aham, né? Exatamente isso. A mesma coisa, não tinha um cargo de liderança, mas as pessoas entendem a forma que eu trabalho, pensando sempre em pessoas negras em lugares que estrategicamente não é pensado. Sim. E aí alguém me fala, preciso de estagiário, você tem alguém para indicar? Total, verdade. A uma pessoa que aí eles vêm com o perfil, né? Ai, que seja preto, que sei o quê. Opa, vamos no meu mapa, né? Deixa eu E ver é- o meu banco de Ou, dados aqui. Né, amiga, você tem aí Natália Simonetti, que é uma parceira nossa também aqui da Elabore, Foi né? minha professora no Minha SESC. comadre, me formou também. E é isso, a gente vai dando os nomes, né? É importante também a gente ter esse espaço e falar das pessoas que contribuem. Total. E aí, Natália é a pessoa que traz você, traz o Felipe Calarco também, que está hoje na Elabore, dá os nomes, ó, são os meus alunos do SESC, Olha, né? a Olha o formação. SESC de novo, a Sim. escola SESC. São ótimos, eu acho que tem o perfil. Calarco não vai, mas você chega nesse lugar. Calarco depois vem para Elabore. Mas como é importante, né? Porque, Sim. ok, eu não tinha realmente esse lugar. Mas como isso, as pessoas sabem o que eu tô fazendo, a comunicação, que Aham, isso a gente aham, tem, acho que a aham. gente usa muito também dessa tecnologia do falar, de tô no lugar, deixa eu aproveitar esse espaço aqui de 10 minutinhos para falar o que eu faço, além de estar aqui fazendo esse Sim, trabalho. sim. E aí você chega nesse lugar, né, e toma uma proporção que ninguém esperava, que eu acho que é isso, Nem eu. né? Mas é porque não foi dado esse lugar Total. para você acessar, né? E aí você vê que bastava uma oportunidade, né? Bastava Sim, uma, sim. né? Para você ver que a pessoa é muito maior do que a gente estava esperando, é Sim. isso. Uma potência, né, assim, dentro do mercado, que eu falei, caraca, ela em um mês, assim, entendeu como isso aqui funciona muito mais rápido, talvez, do que eu, do que quem estava ali envolvido. E aí, trazendo mais um nome que eu acho importante, que é do Tiago Pimentel, Thiago Pimentel, que é verdade. é homem branco, né? Homem gay branco, mas aliado, né? Como é importante você também, nesses espaços, ter pessoas aliadas. Total. Porque ele é a primeira pessoa que me passa o briefing. Ele fala, eu acho importante ser uma pessoa negra, porque aqui, na pós-produção, em cinema, é difícil ter essa pessoa. E é difícil ter pessoas brancas admitindo isso. E o Thiago admite admitindo, isso. o que assim, eu acho que ele, a gente tem falhas, a gente também tem preconceitos, né? É uma realidade, mas a gente se permite também se corrigir, Autoquestionar se também. questionar. Mas como é importante quando tem uma pessoa aliada, de fato, não só no discurso, né? Total. Quando ela entende ali, opa, surgiu essa brecha, tem esse perfil, vamos chamar? E aí ela vai até uma outra pessoa que, de repente, vai entender de fato quem pode estar ali, não vai ser só... Ele poderia ligar para um amigo e falar, ai, amigo, sabe, vem aqui. Sim. É porque dentro da nossa estrutura, a gente só se aquilombar e reconhecer a nossa família, como eu falei no início, Aham, às vezes não dá conta. total. A Exatamente. gente precisa dos aliados Total. Dos para isso, para aliados. permanecer. Para Total. permanecer. Total. E aí, o que eu acho muito legal, porque também, dentro dessa realidade, a Antônia, no momento, fala, cara, hoje eu vivo uma realidade que o audiovisual me proporcionou que eu não tinha. Então, é isso, um aliado vai até o quilombo, né? Uhum. Ó, uma das lideranças, assim, do quilombo. E olha, e ali a gente se divide, entende quem E é. negocia. negocia. Porque é negociação e a Não, política, e né? é política, é negociação, entende, olha, tá aqui. E aí a pessoa consegue entrar, consegue ter o acesso.
E aí eu fico me perguntando se não tem esse aliado, quem seria essa pessoa? Onde estaria a Antônia? Entendeu? No audiovisual, né? Como é importante ter os aliados de fato, não só de discurso, Sim. não só de postagens bonitas, sabe? É de você estar ali... Só de você ter a minha rede social pra você ocupar 3 Exatamente. dias. Exato, Lembra desse lembro. momento da pandemia? Foi meio surto coletivo, né? Foi bem surto coletivo. Exatamente, você entender que você é privilegiado nesse lugar e você consegue de alguma forma, entendeu? Eu não ia conseguir te contratar. Eu quis, total. não. Sozinha Sozinha sem não, ninguém, sabe? entendeu? Ali naquela configuração. Então, acho que é isso também, né? Os aliados com... A gente consegue se contratar, a gente se contrata. A gente se A gente se contrata. contrata. O que eu ia Mas até... a gente tá falando de acesso a dinheiro. A gente falou isso no Exato. podcast, né, anterior. Onde tá o dinheiro? Né? A gente precisa ir onde tá o dinheiro. Exatamente. E às vezes, só você botando a sua cara de travesti lá, você não ia... Oi? Não. Não. Não, Quem é você? O que é isso, né? E aí, pegando o gancho Que da que é ela? sua Ela é o quê? pergunta, É né? É isso, né? Porque é coisa. Exatamente. Exato, é coisa. Quando você falou, né, da diversidade, que eu sempre falo que as cotas, elas têm mais importância pra gente que entra do que pra quem chama. Porque ela tá ali cumprindo, é isso, sinalizando as caixinhas. Sim. Agora, provavelmente eu quis, quando eu monto esses projetos, eu já tenho essa galera. Eu marco essa caixinha em 10, sabe, assim, 10 segundos. Isso aqui não tem, gente. Eu não preciso nem bater cabeça, A né? gente tem cota branca. Exatamente. Eu também só tenho cota branca. Tem cota branca. Eu também tenho. Entendeu? Um outro que estou. Entendeu? Tem que dar uma quebrada. Os aliados, são os aliados. A gente ama vocês. São os aliados, né? Mas eu digo isso, né? Como essas caixinhas... Ai, desculpa. Não. Esse é o nosso rolê. Ri também. Ri também faz parte. A nossa cota branca, ela sabe que ela é cota branca. Não tem problema, não. Ele sabe. todo Ela mundo sabe, porque a gente não tem esse privilégio em lugar nenhum de escolher a equipe. Quando a gente tem, entendeu? Você vira cota agora, vai saber aí ó, o que é virar cota, entendeu? Mas como que essas escolhas dentro dos projetos também, elas precisam ser orgânicas, né? Sim. Eu lembro que uma vez, eu não sei se foi o Fábio, ou alguém me questionou... Fábio França, nosso produtor também, eu não tenho certeza se foi ele, é isso, cabeça de mãe. Mas ele perguntou, você tem essas pessoas no seu... Você não tem na equipe porque você não convive com essas pessoas. Né? Perguntou assim, acho que ele estava falando, não sei se foi para o desfile de moda ou para ir a Messan, que estava falando da importância de ter outros tipos de mulheres, né? E aí eu dei uma bugada, mas eu acho que não foi em a Messan, não, foi em outro, eu dei uma bugada e falei, caraca, eu não tenho... Tenho, mas eu tenho uma. Aí ele falou, é porque a gente não convive, mana, com essas pessoas. Sim. Entendeu? Por mais que sejamos pessoas pretas, a gente não tá se relacionando com essas pessoas. E por isso que a gente não pensa em chamar. Por isso que não tem na nossa ficha técnica. E aquilo ali eu falei, cara, isso precisa mudar. Mudar que eu digo não é só chamar para a ficha técnica. Isso tem que ser orgânico. Eu tenho que conviver com essas pessoas. Ter relações com essas pessoas. Eu preciso frequentar os trabalhos dessas pessoas. Frequentar, né? É isso. E aí... Porque também, quando eu vou chamar, isso que você falou, não vou chamar porque é uma mulher trans apenas. Mas vou chamar porque você é mulher trans, mas o seu trabalho é mais importante para mim dentro daquela concepção. Exato. Exatamente. E aí, só para dar uma finalizada aqui, a gente entrar no sorteio das palavras, que semana passada, essa semana bombou muito na internet, eu acho que é uma palavra para a gente finalizar essa discussão, que foi o depoimento da Thaís Araújo, uma entrevista, e você vê a Thaís Araújo, né? Estamos falando de Thaís Araújo, falando que não recusa trabalho eu vi por medo da escassez. Então, se isso é difícil para Thaís Araújo, imagine pra gente que tá aqui na ponta, né? Sim. Como essa coisa o medo de não ter trabalho, o medo de às vezes não batalhar por outra coisa, porque não, eu tenho que ficar aqui porque eu não sei se eu for para outro sonho, para outra coisa, se eu vou ter. Então, como que a escassez, o medo da escassez pra gente, ele é real, né? E isso nos trava também, né? Nos trava as possibilidades, trava a gente no que a gente quer sonhar, quer tentar, porque a gente sempre fica com medo de dizer não.
chega o trabalho, não é às vezes o trabalho que a gente quer fazer, mas a gente faz porque é isso. E aí vai passar por situações de humilhação que você já sabe. Tem trabalho que a gente já sabe, né, gente? A gente já entra, a gente já fala, gente, eu vou viver isso. Mas eu não sei se eu vou ter outro, eu vou pegar. Exato. Entendeu? Exato. Então, como que... quando você falou do medo, eu falei, caraca, do não pro trabalho, eu falei, gente... E você, outra geração, é isso, Thaís Araújo, uma geração, eu, Luna, você... Sim. Como isso ainda permeia, Demais. Tá todo mundo desesperado. né? Tá todo mundo A gente desesperado. não tem esse momento, né? Um ano sabático e depois eu volto, vou... Não tem. Não tem, a gente não... A gente mal tira férias. Tem férias, existe. Entendeu? Se 2025. existe. Né? Mas quando você falou isso, eu falei, cara, como que isso é um problema mesmo, né? E que não sei se a gente, porque tem isso também, eu acho que Djamila Ribeiro fala isso, né? Tem questões que não é a gente, comunidade negra, que vai resolver. Né? É a branquitude que precisa entender, abrir esses espaços para Eles que... se organizar lá para ver o que vai decidir. Entendeu? Sabe? Então, é isso. Por que a gente tem medo da escassez? Porque, de uma certa forma, tá tudo com vocês, entendeu? Vocês têm um espaço para errar. Uma vez eu e o Thiago, ele falou isso. Cara, eu nunca tinha escutado isso. De trabalhos de pessoas negras. Eu falei, mas, Ti, a gente não tem espaço para errar. A gente ganha um projeto da vida, que o Lázaro Ramos uma vez falou isso. A gente ganha um projeto da vida e aquele projeto você tem que fazer assim, o melhor. Se não, amor. Senão você não é nem chamado. Você não tem um espaço para fazer um filme mediano, uma produção. Aí melhora no próximo, aí depois você vira excelente. Não, você fez um e péssimo diretor, E o quanto aquilo péssimo sei o representa quê. coletivamente, né? Ah, a gente chamou um desse e não fez bem, pra que Tá vendo? Por que a gente Aí, chama por isso preto? Não chama, gente. Porque chama e não tá entregando tudo. Não vamos chamar ninguém mais, que tal? Acabou. Exatamente. Acabou. Exatamente isso. E a gente não tem esse espaço pro erro, sabe? Demais. De testar, de falar, poxa, esse filme aqui eu fiz, a estética não tá legal, mas o próximo eu vou melhor. Não tem. Sim. É tipo, todas as cartas. Chama a melhor equipe, melhor... Que a gente não pode errar, gente. Olha só, a gente não pode errar, hein? Entendeu? Isso é muito ruim, porque Demais. a gente só melhora com erro. E a gente não pode nem errar. E gera medo até de ter dúvida, né? Tipo, eu já passei por esse momento, tipo, caramba, vou perguntar isso. Todo mundo aqui sabe o que é X mais Y igual a 0. E eu não sei. E aí você não pode errar e você não pode nem ter dúvida. Porque isso já significa que talvez você não seja tão bom quanto esperavam, assim, sabe? E aí, no podcast anterior, vocês vão ver da Thaís Almeida, que a gente falou sobre a produção no coletivo, com os nossos, como ali é um espaço para você errar, para você dizer não sei, para você dizer me ajuda, né? Então, também pra gente trazer que... se reconhecer nos espaços de trabalho, estar com os nossos, essa possibilidade da gente errar. Exatamente. Da gente pedir ajuda, né? Então, eu acho que também não preencher caixinhas, mas preencher todas as caixinhas. Sim, total. Né? Com todos os nossos, todos os seus e as suas, né? E você poder ter essa possibilidade. Cara, não sei. Não ter medo, não é um espaço que vai te dar insegurança, não é um espaço que você vai voltar para casa com questões, né? Sim. Então, acho que é para isso que a gente tá avançando. Não, e é muito doido, assim, ontem mesmo eu tava conversando isso com o Thiago Pimentel, que vou falar aqui, obrigado, Thiago. Thiago foi uma pessoa muito especial e que nem precisava fazer tudo que fez e fez, mas tava falando... Precisava sim, gente. Thiago, pô, é o mínimo, a louca. Precisava, Mas, enfim, existe uma solidariedade nele muito grande, né? Mas, enfim... que é humano também. É humano. Além tem a questão humana, né? Que é dele também. É dele. inerente Ele pega dele. pela mão e fala... Olha, isso aqui é isso aqui. Eu perguntei esses dias pra ele sobre uma palavra e ele me deu até a origem da palavra. Ele quer que você saiba, assim, sabe? Mas tava falando com ele, Thiago, ontem mesmo, assim. Tava eu, Mariana Flor e Thiago Pimentel conversando. E aí eu falei, cara, eu tenho medo de dar ruim meu CNPJ, eu não ter dinheiro nem pra fechar e ter que voltar a ser caixa de loja de departamento, assim, sabe? Tipo... Porque é isso, a escassez ela já é predestinada pra esse tipo de corpo, pra esse tipo de vida, sabe? E aí ele tava falando, cara, calma, porque você tá começando, etc e tal, mas é isso, a gente precisa ter possibilidade de imaginação. Lineker fala muito, até no sentido de amor, que a gente
só consegue realizar a partir da imaginação, né? Então eu preciso me imaginar lá na frente, eu preciso imaginar as minhas lá na frente, nós lá na frente, para que isso um dia exista. Se a gente não tem nem a possibilidade de se imaginar prosperando, meu amor, a gente não vai pra frente. A gente precisa, às vezes, ser lúdica mesmo, porque é a partir do lúdico que o real se constrói. Sim, e aí, temos que ir pra palavra, né? Só Sim, trazer mas- uma coisa. Você começou falando sobre a infância, e é na infância onde a gente constrói a possibilidade de imaginar, de brincar. É esse momento, a infância acho que representa isso, né? O sonho, o brincar, imaginar. Então, Sim. somos adultas que podemos imaginar onde a gente quer estar, né? Sim. E por isso, porque a gente foi criança no nosso território e construímos bases fortes, né? E que nos fizeram mulheres fortes, onde a gente pode olhar e falar, caramba, quero trabalhar nesse lugar. Vou Sim. ficar lá mais uns 10 anos. Não, vou fazer o meu, vou ficar... Total. Né? Então, a imaginação, ela também vem de uma base forte, senão... Senão ferrou. Errou. Imagina. Tava aqui dando uma viajada. Imaginem, vai. Tava aqui olhando, gente, tá acontecendo. É. Não, vamos pra trilha sonora das palavrinhas. Pode fazer qualquer Não coisa. me deram um briefing Não tem disso, briefing, gente. faz qualquer coisa. Sorteio das palavras! Elabore.com. E E você já elaborou hoje? Bora elaborar? Mas tira aqui, amigo, uma palavrinha pra gente. Ai, meu Deus. Senhor. Ah, relaxa. Não, porque eu vi a outra ali, tinha burocracia. Aí eu falei, pronto. Ai, território! Meu amigo oculto é. O que eu tenho que falar sobre Ué. território? Você que Se sabe. quiser. Ai, tá. Vou tentar ser breve. Eu acho que território é acolhimento, é você dar. Eu sinto que pra mim, quando eu penso nessa palavra, eu sinto que eu estou dando de volta pro meu território que ele me deu. Um pouco, assim, sabe? Eu penso que é muito louco quando eu chego em algum lugar e eu falo que sou de Nova Iguaçu e a pessoa fala, nossa, Nova Iguaçu, onde fica isso? E pra mim, Nova Iguaçu é estresse, tem dia, mas Nova Iguaçu também é casa, sabe? É muito doido quando eu passo por uma praça e eu produzi uma escambau ali, sabe? No meu território. É muito doido quando, por exemplo, esse prêmio que você mencionou da Mini Bio, é um prêmio por ações no território. E eu penso, poxa, eu estou fazendo mudança aqui, assim, daqui a 100 anos, quando estudarem alguma coisa sobre a cultura de Nova Iguaçu, sobre esse território especificamente, meu nome também vai estar aqui vinculado a esse lugar. Eu sinto que é mobilização, porque não é fácil, né? A gente tem, enfim, uma certa dependência governamental, a gente tá passando por corte de editais, como na Aldir Blanc também, e a gente sabe que é muito difícil que o dinheiro chegue em territórios não centrais, mas eu acho que território para mim é possibilidade. Território para mim é também um lugar de expansão, mesmo que sem sair. Acho que é isso. Arrasei, né? Arrasou. Mais uma palavra? Mais uma. Oh my gosh, agora vai vir uma difícil, tenho certeza. Não, a gente foi tipo, Rouanet, imagina. Rouanet. Cara, mas tem tanta coisa que pode ter dito sobre Rouanet. Não é E- pra você responder uma prova. IN número 5. Eu vou chorar aqui. Imagem. Ai, que Olha aí, olha aí. criativa, olha. Magnéticas. Imagem. O lúdico é ótimo. Imagem. Ai. É o que eu pensar, né, sobre esse termo. Quando eu penso em imagem, eu penso de novo em referência. Eu penso em quem eu sou, eu penso em quem eu fui, em quem eu quero ser e em como eu me mostro sendo pro mundo. Quando eu penso em imagem, me vem minha avó e minha mãe, e aí me vem eu, e vem o que virá, assim, sabe? Uma breve história, juro que é breve, mas a minha mãe sempre organizou as festas juninas do bairro dela. E aí, para tudo e fica a rua toda cheia. Então eu fico pensando que hoje eu também sou a imagem dessa produção que minha mãe fazia e ela nem sabe o que é produção. Aham. Assim, o termo, né?
a eugenia da palavra, mas eu fico pensando que a minha imagem se constrói a partir de quem veio antes de mim, assim. Eu penso muito que eu sou realmente, gente, eu sou a soma de alguma coisa, assim, sabe? Eu gosto muito de ajudar porque eu fui muito ajudada. É isso, existiram pessoas como Kirsi, como Natália, como Pamela, como Cole, como Thiago, como Marivéio, pessoas que seguraram a minha mão. Então eu acho que essa imagem só é construída porque alguém tentou lapidar ela lá no começo, assim, sabe? Acho que eu só consigo me mostrar e ser segura e trabalhar porque existiram pessoas que falaram: ei, calma, respira, você é um ser no mundo, você tem braço, e tem orelha, e tem nariz igual todo mundo, e a sua imagem deve ser respeitada, as pessoas não podem passar desse limite. Então eu acho que quando você entende, pelo menos falo de uma perspectiva individual, né? Mas quando eu me reconheço enquanto soma, mas também resultado, a partir disso vem minha imagem, sabe? Eu acho que eu sou o resultado do que criaram, mas também do que eu estou criando. Ai, Que lindo, linda. que lindo. E você é a geração da imagem, né, amiga? É. A senhora tem essa coisa com o Instagram, Sim. né? De trabalhar a imagem, que eu acho ótimo. Queria eu, assim, Tem ter... dia que a gente só finge. Assim, tem dia que é puro Não, mas fingimento. como sabe usar essa ferramenta, Aham. né? É importante isso, não no lugar de que tudo tem que estar bem, o que está passando ali necessariamente é o seu melhor dia, mas como usar essa ferramenta. Como vocês usam bem. Usam bem, entendeu? A favor de vocês mesmo, Sim, entendeu? sim. E que eu acho isso incrível. Mas é isso, a gente, né, chegou aqui ao final do Sim. nosso podcast. Nossa, eu achei que fosse super rápido. Foi. Na manhã seguinte a gente também vai estar aqui. E tem a lembrancinha. Ai, gente. Porque a gente é Eu vou até olhar pra dessas. minha câmera. O que será, hein? Recebidos. The Life of Baixada. Olha, para uma mulher da Baixada. Obrigada, gente. Cara, deixa eu falar pra vocês que eu ia comprar esse boné, mas agora eu ganhei. Ai, Vocês vão pronto. acreditar? Ah, é isso, Amor, eu amor. sou cria, não sou criado. Gente, essa menina, todo dia no trabalho, Ló. Eu falei, garota, o que é Ló? Isso. Lógico. Lógico, amor. Eu acho A que geração Kirsi- que reduz a palavra, entendeu? Aqui, em algum lugar, eu acho que ela falou, gente, por que eu indiquei a Antônia? E teve um momento que ela falou assim, gente, legal, travesti, negra, mas a que custo também, né? Mas obrigada, meu presente. Mais Valorizem um a parceiro Baixada, nosso. valorizem a arte da Baixada, os produtores da Baixada, os artistas. E a gente tá tentando, galera. A gente tá tentando e tá conseguindo também. Estamos. Eu acho importante também deixar o recado que você trouxe a questão de, né, também juntei essas palavras, mas de uma importância de uma infância com afeto, com carinho, que é aí que a gente olha para os nossos mais velhos e constrói as nossas referências e chega numa adultice segura para se posicionar no trabalho e imaginando muito e sonhando aquilo que a gente ainda quer ser. Total. Axé. É isso, Axé. amiga. Parabéns. Pra gente! Parabéns, Mulher Suburbano. Parabéns, Luna. Parabéns. Kirsi. Lindo. E é Obrigada a isso, todos. gente. Esse foi mais um episódio do Rolê Suburbano. E até o próximo episódio. Tchau! Mano, gente, 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 eu gente, adoro! Para, eu, hein, sem ensaio.